Pois então, voltamos à parte número 2 do nosso vídeo aqui. Para quem não assistiu o início desse vídeo, pega o segmento dele, porque isso é uma continuação, tá? Então, a gente tratou aqui no primeiro vídeo de descrever todos os FINFRAs da B3, um pouquinho de seus mecanismos, como é que eles trabalham, e a gente explicou como é que a gente montou essa tabela comparativa, quais os principais indicadores, qual o peso que a gente atribuiu para definir uma nota final para cada fundo. E nesse vídeo aqui, a gente vai detalhar justamente a nota, qual foi o ranking desses FIINFRAs da nossa B3. Então, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, é um vídeo de estudo e análise, e é uma opinião pessoal minha. Então, não considerem isso como uma recomendação de investimento. Vamos em frente, vamos ao ranking direto. Então, no último vídeo, a gente parou nessa parte aqui, e agora eu vou entrar mais no detalhe com vocês, descrevendo fundo a fundo. Então, vamos direto ao ponto. Quem ganhou aqui o ranqueamento? XPID, né? Por motivos até um pouco óbvios, eu expliquei no último vídeo dele o potencial que esse fundo tem. Esse fundo é o único dentre esses 12 que ele é para investidor qualificado, né? Os demais são todos investidor geral. Mas vamos lá, o que esse fundo teve de particularidades que tornam ele um excelente fundo, na minha opinião? Primeiro, ele tirou nota 2 em PVP, ele está com 0,95, está muito descontado, né? A parte do patrimônio dele é um patrimônio que ele ficou um patrimônio intermediário, né? Então não é um patrimônio tão elevado quanto os fundos grandes. A parte da liquidez do fundo, ele ficou com verde também, é uma liquidez boa, negocia bem, negociação diária dele. O dividend yield dele, ele ficou com nota no mês, né? Nota mais alta, e no ano também, acumulado do ano, nota mais alta de todos. Então vamos voltar à tabela chave, tabela resumo aqui, para a gente pegar os valores em si. Então está aqui o XPID. Veja só, ele ficou com 0,95 de desconto, ele tem um patrimonial de 302, ele tem uma liquidez de 0,7, dividend yield do mês 16, dividend yield acumulado 12 meses 16,5, carrego do portfólio IPCA mais 9, né? E aqui a gente tem a questão da duration, 6,3. Nesse caso, quanto mais curta, permite mais flexibilidade ao fundo. E aqui a gente tem o número de debêntures, 6 também, mas nenhum problema nisso, porque a gente viu no vídeo do XPID como é que são essas operações, né? E aqui a taxa de administração deles era 95. Então, devido a esses atributos que o XPID apresentou, ele acabou ficando com a maior nota de todos os fundos, está com 9,1. Por quê? PVP baixo, né? Uma liquidez boa, carrego do IPCA excepcional e dividend yield de 12 meses excepcional também, 16%. Então, explicado aqui os motivos do porquê que o XPID ficou em primeiro. Vamos ao segundo do ranking, BODB, ficou com nota número 9, né? O Bocaína, né? Então, principais atributos dele também, PVP, ficou com nota máxima, porque está descontado. A parte de liquidez dele é uma liquidez também interessante, né? Ficou com nota verde. Dividend yield, ficou com nota máxima. Carrego de carteira, nota máxima. Taxa de administração, nota máxima também. Então, esses atributos aqui somados resultaram em uma nota número 9. Então, vamos voltar aqui à nossa tabela base para a gente avaliar o BODB. Por coincidência, ele está sendo o primeiro da lista aqui. Então, vamos lá. Ele está negociando com desconto a 0,99, inclusive até hoje está mais barato que isso, para quem pega a cotação dele, né? Patrimonial médio, interessante, 284, né? A liquidez dele boa, quase 700 mil por dia, né? E principalmente aqui, dividend yield desse fundo aqui. Ele está trabalhando com 14,5 e dividend yield 12 meses 17,5. Então esse fundo tem um carrego de IPCA mais 8,1. Perceba em relação aos pares dele aqui, é um carrego realmente bastante interessante, né? Muito próximo ao do XP, que está em IPCA mais 9 aqui, e do Capitânia, com IPCA mais 8,7. Então esse fundo é um fundo que faz um trabalho de gestão ativa muito interessante. Ele, na minha opinião, o juro, o CDI e o CPTI são os 4 que melhor trabalham a questão de giro de carteira. Uma gestão ativa muito, muito forte do fundo com relação a isso.
Duration 6,4. Esse fundo ele tem 14 debêntures, taxa de administração 0,9. Então, todos esses atributos aqui, né, o PVP menor do que 1, o dividend yield de 12 meses consistente e alto, e o elevado carrego da carteira, eles fazem esse fundo, na minha opinião, estar classificado como número 2 do nosso ranking. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Quem ficou em terceiro? Os dois fundos da Sparta, CDI e Juro. Quando a gente analisa a distribuição e até assim a quantidade de debêntures que esses fundos possuem, né, o CDI e o Juro, a gente vai perceber que são os dois fundos mais diversificados dos FII Infra da B3. E eles adotam estratégias diferentes, apesar de um portfólio bastante distribuído e um portfólio um pouco diferente um em relação ao outro. Eles têm sobreposições, sim, mas quando a gente olha aqui, né, por exemplo, o CDI tem mais geração, o juro menos. Já o juro tem mais transmissão, o CDI menos. Então a gente vê o CDI com uma diversificação até um pouquinho maior do que propriamente o juro, né? Mas são dois fundos no quesito diversificação, não tem uma palavra a falar, né? Estão entre os mais diversificados aqui em números de debêntures na nossa B3, dentro dos FIINFRAs. Mas o que fez eles terem pontuação excepcional aqui? Então a gente vai ver a questão do PVP também, no caso CDI negociando dentro de 1, já o juro está com um pouco de ágio, então pegou pontuação amarela aqui. Mas a gente tem a questão de patrimônio, né? O juro estava com 500 milhões, agora fez emissão, vai se tornar um fundo de 1 bi, mas nessa avaliação ele ainda estava com 500 milhões de patrimônio. Ainda assim, ele seria o quarto maior FIINFRA da nossa B3. Então, patrimônio, ele ficou com verde aqui. Então, percebam aqui, deem uma olhada, depois se quiserem, vocês tiram um print para estudar com calma esse comparativo aqui. Mas os pontos centrais aqui também, onde eles receberam nota máxima, foram basicamente dividend yield, carrego, o juro recebeu nota máxima aqui, número de debêntures, nota máxima também. Então, quando a gente vem avaliar esses fundos aqui no nosso comparativo, eles estão coincidentemente um do lado do outro aqui. Perceba, o CDI negociando a 1, o juro negociando a 1,03, leve e ágil, patrimonial do juro excelente, já do CDI um pouco mais baixo, apesar disso uma boa liquidez, né? Quase meio milhão por dia aqui o CDI negocia. Então, o juro já 1,8, bem melhor, né? Aqui o ponto central, né? Eu recomendo que assistam os vídeos específicos desses fundos para vocês entenderem a dinâmica de cada um. Ambos, eles entregam apenas o dividendo, apenas quando o patrimonial está acima de 100, né? Então é uma prática dos dois fundos. O CDI nasceu no momento onde o mercado estava estressado pelo evento de spread da Americanas, ele capturou boas oportunidades que permitiu a ele fazer compressão de spread. Então ele está com um acumulado desde o início do fundo de 18,8% de yield, né? Já um pouquinho diferente do juro, que está com 13%. Esse dividend yield extremamente elevado, logicamente, não deve persistir, porque isso foi uma oportunidade que o fundo entrou no momento do mercado de emissão excepcional. Então, minha opinião, né, isso não deve se perpetuar. A gente vê o fundo se estabilizando na faixa de 13% de dividend yield mensal, né? Mas o fundo, logicamente, ele pode estar capturando novas oportunidades via de emissões, crescendo no mercado da forma que ele fez na primeira, né? E isso pode ser extremamente benéfico ao fundo, na primeira e na segunda, né? Outro ponto do CDI, como eu falei aqui para vocês no primeiro vídeo, o CDI da Sparta, ele é um fundo que ele possui hedge integral de carteira, ou seja, ele fez o swap das debêntures IPCA+, para CDI+. Isso estabiliza a capacidade de pagamento do fundo. Então é interessante a gente avaliar na nossa carteira, a gente ter fundos de infra, sim, IPCA, mas a gente realmente ter alguns indexados ao CDI também. Isso permite uma maior flexibilidade para a nossa carteira, não é verdade? Então, aqui seguem as demais particularidades, fundos com um elevado número de debêntures, 48, 47, né? Veja, um ponto que ficou marcado aqui também, a questão do carrego, né? O carrego bem interessante do juro, 7,7 sobre o IPCA. Já do CDI, ele é um carrego sobre o próprio CDI, sobre o índice, né? De 1,9, o carrego que ele tem. E a duration dele é um pouquinho mais curta, então isso permite o fundo transitar melhor em algumas situações onde o mercado varia. Tendo visto aqui
esses dois no nosso ranking aqui, já estamos indo para o meio para frente. Não sei se a gente vai ter tempo de explorar todos os fundos aqui nesse único vídeo. Qualquer coisa, eu faço um corte e faço uma terceira parte, uma continuação, para que a gente possa ver com mais detalhe, né? A pontuação aqui de cada fundo. Bom, aqui, o nosso quinto colocado no ranking seria o fundo da Orama, o Ojin, né? Então, quais são as vantagens do Ojin? Então, o Orama, ele trabalha também, um fundo que com uma capacidade muito boa. Aqui eu vou voltar na tabela do comparativo para mostrar para vocês a questão do carrego, né? Que eu acho que é relevante. Então, vamos lá. O Ojin, por exemplo, ele trabalha com esse mesmo mecanismo de swap de indicador para CDI. Então, o carrego do portfólio dele não é IPCA. Veja, por exemplo, BODB 8.1, IPCA mais 8.1. O Fundo Banco Inter, IPCA mais 7,6. Cadif, IPCA mais 7,5. E aí, quando você vem para o Ojin, você vê um carrego de CDI mais 4,3. Então, só esse ponto já seria um ponto, assim, para colocar o fundo numa posição de destaque entre os melhores, né? É um carrego certamente excepcional. Perceba que ele ganha dos dois outros fundos que são indexados a CDI também. Por exemplo, o SNID, que está aqui com 2,5 de carrego, né? E o CDI da Sparta, que está com 1,9 de carrego do portfólio sobre o indicador CDI. Então, esse fundo da Orama, na minha opinião, é um fundo que, olha só, perceba os atributos dele. Está descontado, né? Logicamente, é um fundo de menor porte, então tem menor liquidez, mas é um fundo bastante descontado. Paga bem, dividend yield estável, 15,9 nos últimos 12 meses, duration mais curta, 4,5, e um carrego de CDI excepcional, 4,3, CDI mais 4,3, e uma taxa de administração de 0,8. Então, essa combinação faz o fundo ficar muito bem ranqueado, na minha opinião, não é nenhuma recomendação novamente. Então, esse fundo, apesar de ser um fundo menor, ter como pontos negativos a questão de patrimônio e liquidez mais baixa, ele é um fundo a se avaliar com bastante carinho, com bastante critério, porque o fundo tem um potencial enorme, enorme. No meu entendimento, esse fundo, ele deve ter, a gente deve ver nesse fundo um crescimento. Logicamente, ele precisa ficar acima de 1 para conseguir fazer emissões e conseguir crescer, né, organicamente. Mas o potencial e a gestão do fundo são excelentes. Então, já passamos aqui pelos 5 primeiros. Eu vou cortar o vídeo em 2 para a gente ver os demais fundos no segmento, né, para que não fique muito longo para vocês. Então, fazendo um breve resumo do que a gente viu nesse vídeo. XPID, né? XPID, o Bocaína, os dois fundos da Sparta e o Ojin como primeiros. Então, fechamento aqui, vamos voltar na nossa tabela base, né? Então, vamos lá. Os fundos que a gente viu. O XPID já está bem explicado aqui. Ele é um fundo, né, que tem um dividend yield excepcional, uma previsibilidade grande, concentrado em transmissão. Recomendo que vocês assistam o vídeo do XPID, eu vou postar ele aqui no canal também, para que vocês entendam melhor. O único contra dele que é o fundo qualificado, mas ele é um fundo que tem indicadores excepcionais. Então, a gente viu também o fundo BODB, o fundo da Bocaína, um fundo com desconto, um carrego em entregas também muito boas. Na sequência, os dois fundos da Sparta, bem ranqueados aqui. E aí a gente viu, por último, o Ojin, que apesar de ser um fundo menor, acabou ficando bastante ranqueado também aqui por essas entregas que a gente viu. O fundo descontado é um fundo que tem entregas consistentes, tem um carrego de CDI mais excepcional e uma duration mais curta. Então, vou cortar o vídeo por aqui para que a gente faça a continuação na parte número 3, onde a gente vai seguir para o segundo pelotão, por assim chamar, da tabela. Então, estamos cortando o vídeo aqui no meio, a gente já viu XPID, Bocaína, CDI, Juro, quarto lugar, Ojin, quinto lugar, e agora a gente vai ver os demais fundos na sequência, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final. Fiquem com Deus.